a imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Internacional por 3-2. Um deboche, um esculacho. O Flamengo massacrou o Internacional. Gostei demais. Um resultado muito legal pro Felipe Luiz, que está se tornando um grande treinador pro Flamengo. Mais uma ótima jornada do Flamengo de Felipe Luiz, especialmente pela primeira etapa, quando abriu 3-0 sobre o Internacional. Um grande acerto do Felipe Luiz. Ele deu saúde pro time. O 2025 para o Flamengo, ele é animador. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Muito bom dia para todos vocês. Vamos juntos aqui ver o que a imprensa falou após a vitória do Flamengo por 3-2 em cima do Internacional. Uma excelente vitória do Flamengo. O Mengão, que amassou o Internacional no primeiro tempo, levou dois gols no segundo tempo, mas é notório ver a evolução do Flamengo nas mãos do técnico Felipe Luiz, que inclusive a imprensa esportiva elogiou demais o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, que agora, nesse momento, tem 10 partidas sem perder. O Flamengo tem essa sequência de 10 partidas sem perder. Vamos juntos aqui analisar então as informações do Mengão. Tem muitas informações pra gente analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes pra esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias trazemos pra vocês as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Neto, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar, vamos ver o que a imprensa falou após essa grande vitória do Mengão. Tá no celular falando com quem, Flavinho? Dos donos da bola? Vamos lá, pergunta pra você, tem que responder. Não vai ficar em cima do muro, não. É o seguinte, quais jogadores do Flamengo você levaria pra seleção? Tudo bem, craque Neto? Uma boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o programa. Olha, do Flamengo, eu acho que dá pra gente cavar uma vaga pro Wesley, que desde que o Felipe Luiz assumiu, se tornou um outro jogador. Talvez seja a grande notícia desse Flamengo do Felipe Luiz. Acho que o Léo Ortiz também tá pedindo passagem. E eu levaria o Gerson, porque o Gerson, no meu ponto de vista, hoje, ele é o principal jogador desse time. E em 2024, ele foi o principal jogador do Flamengo. E é bom a gente frisar, viu, craque Neto? A braçadeira de capitão, a faixa de capitão, caiu muito bem no Gerson. Ele teve aquele problema no rim, que ele precisou ficar internado. Depois que ele voltou sendo capitão, assumiu o time na Copa América, quando o Flamengo estava cheio de desfalque, e desde então a faixa de capitão não sai do braço dele. Então acho que esses 3 jogadores estão de bom tamanho sim, viu? Do Botafogo, a gente colocou aqui do Botafogo quase 6 jogadores. Quais jogadores do Botafogo que você acha? Você que está no Rio de Janeiro, a gente falou aqui, Igor Jesus, Luiz Henrique, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory e o John. Acho que esses 6 jogadores merecem entrar na seleção brasileira. E para você, Flávio? Olha, craque Neto, desses eu levaria o John. Eu acho que está vivendo um grande momento, também está pedindo passagem. Eu levaria o Marlon Freitas pelo que ele fez em 2024, a volta por cima. A história desse cara é sensacional e lá na frente não dá para deixar fora o Luiz Henrique e o Igor Jesus. O Luiz Henrique, então, o cara da Libertadores, o cara desse Botafogo, e calando a boca de muita gente, né, craque Neto? Muita gente não acreditava nele, mas acho que esses jogadores também estariam de bom tamanho sim, viu? O Júnior Santos também, viu, amigo? Porque o Júnior Santos joga uma bola redonda. Ô, Flávio, conta pra nós aí o que aconteceu nesse jogo. 3-0 pro Flamengo, aí rapidinho, 3-2, né? Um resultado muito legal pro Felipe Luiz, que tá se tornando um grande treinador. Pro Flamengo, o Gerson. O meio-campo do Flamengo era Andrade, Adílio e Zico, certo? Tirando o Zico, o Gerson joga mais que o Adílio, pra mim, e mais que o Andrade. O Gerson, pra mim, com todo o respeito ao Adílio que tá no céu, que foi um jogador espetacular, o Andrade, 5 vezes campeão brasileiro, o Gerson é jogador dos anos 80, dos anos 70. Pra mim, o Gerson seria titular da seleção brasileira de 70.
O Clodoaldo, desculpa, Clodoaldo, ia ficar na reserva. O Gerson ia jogar. Ou o Tostão, ou que não sei. Alguém ia sair pro Gerson jogar. Isso é o que eu penso do Gerson. O que aconteceu aí? O que você pode falar em relação ao Flamengo? Uma vitória importante de um time que estava invicto, né, há 14 ou 15 rodadas do Internacional. O que aconteceu no jogo, Flávio? E amanhã vai ter os donos da bola do Rio e dos donos da bola de São Paulo. Tudinho. Com certeza, craque Neto, mas olha, o Inter estava invicto a 16 jogos, eram 16 jogos sem perder, teve essa derrota hoje para o Flamengo, que ultrapassa o Inter na tabela de classificação, inclusive. O Flamengo que não vencia o Internacional, craque Neto e amigos, desde 2021. Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Hoje, parecia que a vida do Flamengo seria tranquila, um primeiro tempo muito bom. A primeira grande chance do jogo foi do Inter, o Bruno Tabata finalizou para a defesa do Rossi, depois daí só deu o Flamengo, e aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol com o Léo Ortiz, aí parece que o Inter sente muito esse gol sofrido e logo na sequência o Flamengo faz 2-0 e aí na reta final do primeiro tempo faz o 3-0. Mas no segundo tempo, o Roger Machado ele fez algumas mexidas que mexeram bastante também com a forma do Inter jogar, especialmente no meio-campo. E aí com 18 minutos de segundo tempo já estava 3-2. O Inter conseguiu diminuir logo rapidinho com o Wesley chutando ali da entrada da área, uma bola que para muitos era defensável do Rossi, mas ele não conseguiu fazer a defesa. E depois o Ener Valencia, que é um cara que gosta de fazer gol no Flamengo, já tinha marcado lá no Beira-Rio, também faz um gol em cima do Léo Pereira. E aí parece que o Inter vai ter mais força, o Roger mexe mais algumas vezes, coloca o Wanderson, que entra muito bem, o Bruno Henrique entra e por muito pouco não empata o jogo, uma boa defesa do Rossi, um lance quase que dentro da pequena área. Então o Flamengo sofreu um pouquinho mais no segundo tempo, mas também é bom a gente frisar que o Flamengo já está classificado para a Libertadores no ano que vem por conta do título da Copa do Brasil, já não tinha mais chance de lutar pelo título brasileiro, tira a chance do Internacional, volta a vencer o Inter, e a boa notícia, craque Neto e amigos, é que esse Flamengo do Felipe Luiz parece estar criando uma identidade, e uma identidade que vai totalmente de acordo com o que pensa o torcedor do Flamengo. É um time com intensidade, é um time que marca no campo do adversário. Ô Flávio, o Felipe Luiz fica no Flamengo, porque ele resolveu tudo, é isso que você está falando. O que o Tite deixou de ruim, ele colocou tudo de bom. E ele fica... E aí, a saída do Gabigol, o Pedro que está voltando, a perspectiva de contratações e tudo mais do Flamengo... Craque Neto, a gente precisa primeiro aguardar as eleições, né? No próximo dia 9 de dezembro, a gente tem as eleições no Flamengo. A gente não sabe ainda se a situação vai ser a vencedora ou se a oposição vai levar. A gente está vendo que está bastante acirrada essa disputa e a partir daí a gente vai poder ter um horizonte do que será o Flamengo em 2025. Mas é bom a gente frisar. O Flamengo de 2025, o Felipe Luiz, tem contrato até o final de 2025. Então eu particularmente não acredito que o Flamengo vá fazer uma mudança no comando, independente de quem seja o presidente da chapa que vença as eleições. E é bom a gente frisar também, viu, craque Neto? No meio do ano que vem o Flamengo tem o Super Mundial. Então é muito importante manter essa base, manter o treinador, trazer reforços para o Flamengo, quem sabe, chegar forte nessa competição que também vai ser muito importante para o clube, né? Mais uma ótima jornada do Flamengo de Felipe Luiz, especialmente pela primeira etapa, quando abriu 3-0 sobre o Internacional. Um placar até elástico demais, pelo que as duas equipes apresentam no momento. O Inter reagiu no segundo tempo, descontou, quase empatou. Rossi apareceu bem na segunda etapa para impedir o gol de empate, mas, na minha opinião, errou nos 2 gols do time gaúcho. O Inter também errou muito defensivamente, né? O Flamengo chegou com facilidade aos 3 gols no intervalo do jogo, num período do jogo em que a equipe colorada esteve mal, esteve descontrolada, mas os méritos do Flamengo por continuar jogando sério, pressionando a saída de bola do adversário, buscando gol o tempo todo, encarando uma partida do Campeonato Brasileiro com a seriedade que ela merece, independentemente de o time não ter mais qualquer chance de título. O Inter também fica fora, já não tem mais possibilidades com essa derrota, perde a sua longa invencibilidade, que o Flamengo quase conseguiu derrubar no jogo em Porto Alegre, que terminou 1-1, pois sofreu um gol já no finalzinho da partida, quando vencia por 1-0, teve até a chance de matar com o Alcaraz, que entrou muito mal no jogo nesse domingo, visivelmente nervoso. A parada das férias vai ser fundamental para o argentino dar uma descansada e depois voltar mais adaptado, começando a temporada 2025, para poder render aquilo que dele se espera. Mas foi um ótimo jogo, times que jogam no ataque, times que buscam gol,
Felipe Luiz e Roger Machado, dois técnicos que têm muita responsabilidade na boa qualidade do espetáculo visto no Maracanã, e o placar de 3-2 até acaba sendo justo. Os 3-0 do primeiro tempo foram um pouco exagerados até. O Flamengo vence e assume momentaneamente o terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo Internacional. O rubro-negro acabou com as chances do Colorado e acabou também com a invencibilidade. Foram 16 jogos sem perder do time comandado por Roger Machado, com 12 vitórias e 4 empates, mas hoje sucumbiu ao bom futebol do Flamengo de Felipe Luiz. Mas foi outro bom jogo. Aliás, os dois jogos entre Flamengo e Inter no campeonato foram muito bons. 1-1 no Beira-Rio foi um belíssimo jogo. E o jogo de hoje também foi muito bom. Assim, aquele clássico chavão, Abel. Um jogo de dois tempos distintos. Mas foi. Primeiro tempo o Flamengo amassou. Um primeiro tempasso do Flamengo. Muito bom. Criando muita chance. Esse lado direito, com o Gerson e o Wesley conversando o jogo inteiro, tem sido espetacular. O crescimento do Wesley, acho que assim, o Gerson é um craque, todo mundo sabe disso. Agora, o crescimento do Wesley no segundo turno do campeonato talvez tenha sido a grande notícia, além do Felipe Luiz, claro, dentro de campo, entre os jogadores. A grande notícia do Flamengo no segundo turno foi o Wesley, como ele cresceu junto com o Gerson. E o Flamengo construiu 3-0 com justiça. Mas no segundo tempo veio para campo o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, com mais uma atuação boa do Wesley, o Wesley do Inter. Aliás, hoje foi um negócio gol louco, do Wesley. porque assim, é normal a gente ter, né, jogadores com o mesmo nome em campo. Agora, dois Wesley, um batendo com o outro o tempo inteiro, né? O ponta esquerda de um time contra o lateral direito do outro, é para matar o narrador do coração, né? Para enrolar. E os dois jogaram bem. O Wesley do Inter fez mais um bom jogo, faz um campeonato espetacular. Fez o primeiro, teve aí análise de VAR, uma polêmica no segundo gol do Inter, no gol do Ener Valencia. E o Inter poderia ter empatado o jogo tranquilamente, porque o Rossi fez várias defesas importantes no segundo tempo, teve um monte de bola para fora, pertinho do gol. Então foi um jogaço, belíssimo jogo. O Flamengo venceu pela margem do primeiro tempo, porque o Inter melhorou bem no segundo tempo. Dois grandes times desse Campeonato Brasileiro, o Flamengo na temporada com o título também da Copa do Brasil. Números dessa vitória rubro-negra para o 3-2, com posse de bola maior para o Flamengo, passes certos também muito mais, finalizações 17-13, certas 10-6, grandes chances 8-3 e escanteio 6-4. Números exagerados porque foi o jogo ou não, Donando? Eu acho que foi um jogaço também. Agora, o domínio do Flamengo no primeiro tempo foi maior do que o rendimento do Inter no segundo. E dessa vez o Flamengo criou e conseguiu ser eficiente, né? Isso faltava em alguns momentos. O time cresceu muito com o Felipe Luiz, é outra equipe. Ofensivamente, o que esse time não conseguia mostrar em um pragmatismo muito grande com o Tite, era muito engessado, muito previsível, a gente não vê isso acontecendo. Até pelas escolhas do Felipe, hoje com um ataque sem o Gabigol, muito leve, muito rápido, com o Plata fazendo um bom jogo, Michael fazendo um bom jogo, Bruno Henrique participando, mas buscando esse gol que não está vindo. Mas é um time que tem a energia para pressionar o adversário na saída de bola e acelera muito o jogo, né? Se movimenta bastante. Acho que é um grande acerto do Felipe Luiz. Ele deu saúde para o time. E aí tem a recuperação de alguns jogadores. O Wesley virou um trator, é um dos melhores laterais hoje do país. Impressionante. Acho que o melhor lateral direito do campeonato. Hoje no campeonato é o Wesley. É isso. A gente teve em grande parte... Parecia que seria o William, Parecia talvez, ser o do William. Cruzeiro, né? Primeiro turno, sim. Mas ele atropelou, né? O Wesley, ele cresceu muito, forte defensivamente, ele é muito rápido, passou a ser um cara mais decisivo no apoio. Antes ele tinha muita dificuldade para ir até a linha de fundo. Com o Felipe, agora ele vai na linha de fundo e está conseguindo, né, criar boas alternativas. Do outro lado tem um Alexandre, que é um cara, né, muito acima da média, que está jogando muito bem com o Felipe. E impossível não falar sobre Gerson, né? O Gerson... partidaça hoje de novo. E a bola que ele mete no primeiro gol? Impressionante, ele é muito acima da média. Três dedos. E no próprio segundo gol, ele vai penteando a bola, passando o pé em cima da bola, até dar o passe pro Wesley. É um desfile em campo, é impressionante. Eu acho que o Rossi fez boas defesas, tá? Sim. Mas pra mim, no gol do Wesley, não sei se eu tô sendo muito chato, eu acho que ele poderia ter ido melhor naquele lance. Ele chega a tocar na bola, acho que ele cai um pouquinho atrasado, faltou um pouquinho de explosão, que acho que ele poderia ter feito a defesa. Mérito pro chute do Wesley também. Mas acho que ali o Rossi poderia ter feito uma defesa, mas de fato o primeiro tempo do Flamengo foi um baile. O time jogou muita bola no Maracanã. Vamos acompanhar o que disseram os dois técnicos, Roger Machado do Internacional, Felipe Luiz do Flamengo. Vamos lá.
Estou muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. E pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil. Né? Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá é natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil, sempre é difícil e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Mas mesmo assim, né, a gente conseguiu ali suportar, né, e defender bem. Talvez a primeira grande oportunidade do jogo tenha sido a nossa, né, com a finalização do Tabata. A gente sabe que talvez a bola entrando ali, o panorama da partida mudava, mas em 12 minutos nós sofremos 3 gols, né? Em parte, né, sofremos outro gol de bola parada no primeiro pau ali, erramos no conceito, né, do bloqueio, né, e depois numa desatenção no segundo de uma bola parada novamente, né, não foi oriundo da bola parada, mas foi como consequência do bate-rebate e o retorno para dentro da área. O segundo tempo eu busquei equilibrar um pouquinho melhor para a gente não sofrer essas inversões, né? Coloquei o Fernando para dentro da linha, né, na fase defensiva, né, para ampliar a linha e marcar as inversões pela primeira linha. Funcionou, a gente equilibrou o jogo, passou a ter um pouquinho mais de pé na bola, né, e ter mais força nos embates individuais. E conseguimos 2 gols, né? Tivemos algumas oportunidades de bola parada, talvez a sorte que o Flamengo tenha tido a partir da bola parada nós não tivemos, né? Então sofre um pouco mais com os contra-ataques, mas é isso aí, né? Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano, né? Nós alimentamos o sonho sim da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. Tá aí, então, a palavra do Felipe Luiz e também do Roger Machado, os dois, obviamente, garantidos na Libertadores da América do ano que vem, na fase de grupos, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e também pela colocação no Brasileiro, e o Internacional também pela sua colocação no Campeonato Brasileiro. Os treinadores com uma trajetória muito interessante dentro desse Campeonato Brasileiro, né? A do Felipe Luiz mais curta, porque a oportunidade surgiu mais na reta final, né? A do Roger, se a gente pensar na dificuldade que o Juventude teve, né, para manter uma campanha longe do Z4, depois da saída do Roger, mais o que ele fez com o Inter, né, é uma temporada, na hora de pensar nas seleções de campeonato, aí o Roger vai botar uma pulga atrás da orelha, né? Sim, mas o problema do Roger é que o Arthur Jorge mudou muito o Botafogo. O Arthur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileiro, é irresistível. A mão já vai lá na direção do xizinho dele lá para votar. Mas o campeonato, os dois campeonatos, né? O campeonato do Roger no Juventude, o campeonato do Roger no Internacional é acima da média. A temporada do Roger é... E eu não sei que posição jogava Arthur Jorge, mas Felipe Luiz e Roger eram laterais esquerdos. Né? Você também, né? Você também já fez uma lateral esquerda que eu me lembro. Muito tempo. Qual foi a transição do Roger mesmo? De zagueiro para lateral esquerdo ou de lateral esquerdo? Lateral para zagueiro. Lateral para zagueiro, né? Começou como lateral e terminou no Fluminense como zagueiro. Fazendo gol. Em cima da final da Copa do Brasil, né? E sabe o que é? Além primeiro de... Figueirense, né? Figueirense. O que ajuda muito eles, além da inteligência pro jogo, desde a época que jogava, eles já se preparavam antes de parar de jogar, né? E o que eles viveram como vencedores, a hora que ele chega para fazer algumas coisas que ele tem que descobrir, todo mundo tem que aprender, ele já tem um domínio, como que eu vou preparar para um jogo decisivo, emocionalmente, o que eu vou falar, como que eu vou mexer com o pessoal. Então isso facilita para um treinador que nunca jogou nesse nível e pega lá com 30, 35, 40 anos, mas é os seus primeiros trabalhos, dá diferença também.
O Arthur Jorge jogava como defesa central. Defesa central. Daquele tamanho? Site de busca aqui em português de Portugal. E ele tem uns cortes aqui, ele devia estar da cabeçada na nuca de atacante. No meu tempo era o... Portugal? Back central. Back central. Back né? central. Era o 3. Era o 3. Back 3. Porque o 4 era o... Quarto zagueiro. Mas ele mostrou também coisas... Ele trouxe coisas importantes para o futebol brasileiro, para quem quiser pegar, aprender, né? De movimentos coordenados em cima do... Que desde que ele chegou, eu vou jogar com isso, é dessa maneira, e ele foi se desenvolvendo e fazendo esse time cada vez melhor, né? E o que eu acho mais engraçado, e agora eu vou, uma semelhança de linha de raciocínio, tá? Já que eu falei que o Felipe Luiz tem alguns traços do jogo ofensivo do Jorge Jesus, é que os dois treinadores, o Arthur Jorge mostrou isso na final da Libertadores, quando ele foi colocado com um jogador a menos, fecha o miolo do campo com 3 jogadores, faz uma linha de 6 jogadores ali defensiva para não entrar ninguém na área. Então o Atlético ele não conseguia entrar por dentro, porque tinham 3 jogadores aqui fechando o miolo, e não conseguia entrar perto da área do Botafogo, que tinham 6 defensores ali, e quando saía, quando o Botafogo conseguia atacar, atacava pelo corredor central. O Felipe Luiz fez isso contra o Galo na final, fez isso algumas vezes com o Flamengo em desvantagem numérica. Fez contra o Corinthians. Fez contra o Corinthians, e o Arthur Jorge a mesma linha de raciocínio. Ou seja, são dois treinadores que pensam um pouco diferente do que eram mostrados outros treinadores no futebol brasileiro quando ficavam com o jogador a menos, que era tentar fechar os lados do campo. Eles não, eles fecham o corredor central, principalmente ali a tal da Zona 14. A Zona 14 é ali onde ficava a meia-lua da grande área, que dizem os estudos que é a maior incidência de gols ali por aquela zona. Aprendemos 14. Mais uma, hein, Barreto? Essa zona 14 eu não sabia, não, viu? Outro dia recebi números também do Simeone Estatístico dizendo que no futebol brasileiro está se repetindo uma tendência do futebol mundial, que é finalizar cada vez mais perto do gol. Em compensação, tem um recorde de gols marcados de fora da área no Campeonato Brasileiro. Parece contraditório, mas é assim. O maior percentual de gols continua sendo marcado de dentro da área, mas o pessoal também tem arriscado um pouquinho, tem calibrado mais aquela ali da Zona 14 para trás, Alex. O pessoal está mandando bala dali também. São números interessantes, porque eles ajudam a gente também a entender como é que o futebol está sendo jogado, né, atualmente. É por isso que a velocidade do jogo, tem gente que fala em intensidade, mas a velocidade que eu ataco, que eu finalizo a jogada, eu tenho que fazer isso para não deixar o sistema defensivo do adversário se moldar, se formar. Então eu tenho que chegar, eu finalizo ele de uma maneira chegando para finalizar. Porque a hora que você está lá, que jogos que o Botafogo teve dificuldade, que foi o Criciúma, o Atlético Mineiro, tudo que a gente acabou falando, é porque você já fica ali. Então aquele miolinho da zaga onde você vai cruzar, eles já estão montados. Quanto os gols que aconteceu hoje contra o Inter, você chega em velocidade, você termina em velocidade. Então, a defesa está correndo, às vezes, contra o gol. Então, por isso que você tem que aproveitar esses detalhes. Você não vê eles perdendo tempo, desses treinadores, esses times perdendo tempo. Opa, eu pego, agora eu piso, eu vou deixar o jogo mais lento. Não é momento disso. Né? Que, inclusive, era a grande grita da torcida do Flamengo com o jogo do Tite. O Tite, ele vinha amorosamente desde o sistema defensivo, quase não pegava os adversários desguarnecidos, não arriscava posse de bola, fazia o passe sempre mais seguro possível, e aí quando chegava no campo de ataque, o adversário estava postado. Quando não vale nada, o Mengão faz a gente sofrer. Você sofreu hoje? Sofreu? Primeiro tempo foi um deboche, foi um esculacho. O Flamengo massacrou o Internacional no primeiro tempo. Segundo tempo relaxou, e aí o Inter veio para cima, cresceu, teve chance de empatar o jogo. O Flamengo também teve chance de aumentar, né? Mas assim, no geral, na partida, o Flamengo foi melhor do que o Internacional, e realmente a torcida rubro-negra, a nação, ela tem motivos para ficar esperançosa para 2025, hein? Porque o Flamengo irá se preparar para uma grande temporada, terá o Super Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Carioca será uma preparação, já começa com uma Super Copa do Brasil, que provavelmente será contra o Botafogo, que é o time do momento, é tempo de Botafogo. Então o Flamengo vai se preparar agora com a sequência de trabalho do Felipe Luiz, com o elenco que tem,
eu não acredito que o Flamengo venda jogadores até o Super Mundial. Depois do Super Mundial, em julho, que é a janela mais forte lá da Europa, que é a janela de meio de ano, que inicia a temporada lá, aí eu acho que o Flamengo vai vender. O Wesley é um candidato a ser vendido, Léo Ortiz, que é um cara que é pretendido também por times de lá, e outros jogadores. O Everton Araújo, volante, que é uma grata revelação. O Wesley hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não tenho a menor dúvida disso, né? Merece, inclusive, já o professor Dorival dar uma olhadinha nele com carinho, porque o garoto está jogando muita bola. Mas eu acho que o Flamengo até o meio do ano não venderá ninguém. Vai tentar segurar. E vai trazer gente porque vai precisar repor saída de Gabigol, por exemplo, que está indo embora e outras coisas mais. Mas a nação pode ficar esperançosa de ter um 2025, porque, de fato, vendo o Flamengo do Felipe Luiz jogar, fica a certeza que o Flamengo, que teve o ano salvo pela conquista da Copa do Brasil, é um bom ano porque conquistou um grande título nacional importante, que rende muito prestígio e dinheiro, mas poderia ser muito melhor. Poderia ter ido mais à frente na Libertadores, ter enfrentado um Botafogo numa semifinal de Libertadores, poderia estar aí na briga pelo título brasileiro. Então fica essa sensação de que realmente no final do ano houve uma correção de rota com a chegada do Felipe Luiz, mas que poderia ter sido melhor caso isso tivesse acontecido antes, realmente. Mas, como não tem mais jeito de corrigir, agora se projeta lá para frente. E o 2025 para o Flamengo, ele é animador. Imaginem os senhores e as senhoras que estão aqui, quando o Flamengo tiver todo o elenco disponível. Porque vale lembrar que nesse momento o Flamengo não está contando com o Arrascaeta, que operou o joelho e só volta no que vem. Pedro, lesão grave no joelho, só volta mais lá para maio do ano que vem. Cebolinha, que volta no início do ano que vem. Vinha, que deve voltar também já mais ali para abril. Luiz Araújo, que já deve estar pronto na pré-temporada. Fora os outros jogadores todos que estão aí. E alguém que vai vir para repor a saída do Gabigol. O Flamengo vai em busca de um atacante para o lugar do Gabigol, até porque o Pedro só volta em maio, junho, é uma lesão grave, né, que teve o Pedro. Ele vai ser preparado para a disputa, né, do Super Mundial de Clubes. Então, esfregue as mãos, torcida do Mengão. 2025... tem tudo para ser animador. Vai ser mais um ano que o Flamengo entrará nas competições como candidato ao título. Ele é candidato na Libertadores, ele é candidato no Brasileiro, ele é candidato na Copa do Brasil, no Carioca, que será muito interessante, hein? Com Botafogo, Fluminense, Vasco, interessante o Campeonato Carioca. O Flamengo é um forte candidato a ser campeão. No Super Mundial de Clubes, sinceramente, os times brasileiros, eu acho que tem uma chance reduzida de ganhar o Super Mundial de Clubes. Eu não acredito em título, mas acho que eles podem ir bem, podem chegar longe. E quando eu digo chegar longe, se chegar numa semifinal vai ser algo extraordinário, né? E de repente chegar numa final. Chegando numa final, tudo pode acontecer. Mas não vejo título para os sul-americanos no Super Mundial de Clubes, mas pode fazer uma boa campanha, pode ir longe, atingir aí quartas de final, semifinal. Então, assim, são possibilidades muito interessantes e o Flamengo entrará muito forte na temporada 2025. Não tenha a menor dúvida disso. E aí, concorda comigo? Felipe Luiz vai ficar aí, vai ser mantido. Então, eu acho que tem tudo para ser um ano realmente, para nação esfregar as mãos e pensar em coisas muito grandes para o próximo ano. Gostei demais. Na verdade, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e não foi tão bem no segundo tempo. Mas por quê? Vou explicar para vocês. Primeiro vamos falar do primeiro tempo avassalador do rubro-negro. O time totalmente compacto, ótima transição defensiva, ótima transição ofensiva, os jogadores sabendo muito bem o que fazer. Até publiquei nas minhas redes sociais como é gostoso ver
o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que se o Felipe Luiz tivesse chegado antes, tudo poderia ser diferente, Botafogo não seria campeão da Libertadores, o Flamengo que seria... Gente, não dá para dizer isso. Eu acho que a gente tem que pensar na frente. E o futuro é super promissor ao técnico Felipe Luiz. E por que eu falo isso? Mesmo ele diante de um cenário terrível, porque ele pegou o Flamengo todo bagunçado. Embora ele não diga isso nas entrevistas coletivas, é óbvio, ele é amigo pessoal do Tite, ele jamais vai dizer isso. Mas a gente sabe, o Tite não deixou nada, nenhuma boa herança, nada para o técnico Felipe Luiz. Ele chegou diante de muitos desfalques, o time muito bagunçado, e mesmo assim está fazendo o time jogar um bom futebol. E é por isso que eu falo que o futuro é promissor. Se o Felipe Luiz consegue fazer um bom trabalho diante dessas adversidades, imagina fazendo uma pré-temporada, participando da montagem do elenco, indicando, falando qual tipo de jogador ele quer, com quais características. O futuro é muito promissor. Então, por isso que eu falo, é impossível o rubro-negro, o torcedor do Flamengo, não ficar animado com o Felipe Luiz para 2025. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Agora dá uma olhada como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 73 pontos nesse momento, o Palmeiras com 70 pontos, logo em seguida na terceira colocação vem o Mengão com 66 pontos, o Internacional com 65, né? Já não tem mais chances de títulos, então o Internacional após essa derrota pro Flamengo estacionou aí na quarta colocação. Na quinta, o Fortaleza com 65 pontos, o São Paulo com 59 pontos aí formando o G6. E depois tem o Bahia com 50 pontos na sétima colocação. O Corinthians, hein, surpreendendo todo mundo com 50 pontos na oitava colocação. Todo mundo pensando que ele ia cair esse ano. Tá subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aí na nona colocação o Cruzeiro com 49, o Vitória na décima com 45, o Grêmio na 11ª com 44, Vasco na 12ª com 44, Atlético Mineiro com 44 na 13ª colocação. E após a derrota na Libertadores da América, o Atlético Mineiro já não tem mais chance de ir para a Libertadores do ano que vem. O Atlético Mineiro vai brigar por uma vaga na Sul-Americana, hein? Olha, quem diria. E o Atlético Paranaense na 14ª colocação com 42 pontos, na 15ª o Juventude com 42. E olha só, Fluminense na 16ª colocação com 40 pontos. Logo em seguida o Criciúma, que inclusive a próxima partida do Flamengo é contra o Criciúma. E se o Criciúma ganhar essa partida e o Fluminense, meus amigos, perder ou empatar, vai complicar, hein? Vai sobrar tudo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem aí o Bragantino também na 18ª colocação com 38 pontos. O Bragantino, que inclusive no ano passado fez uma boa temporada, esse ano tá amargando aqui a zona do rebaixamento, hein? 19ª colocação, Cuiabá com 30 pontos. E depois, na 20ª colocação, já rebaixado, juntamente com Cuiabá, o Atlético Goianiense com 27 pontos. Vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O Flamengo enfrenta o Criciúma, o Flamengo joga fora de casa. O Internacional pega o Botafogo, pode esquentar essa partida. O título ainda pode ir para outras mãos, né? Na mão do Palmeiras. Caso o Internacional vença essa partida contra o Botafogo, olha, pode complicar o Botafogo de novo, hein? Pode dar uma reviravolta aí no Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga com um rebaixado Cuiabá. Fluminense pode escapar, eu acho que através dessa partida aqui. Agora um confronto direto interessante nessa próxima rodada é o Atlético Paranaense com o Bragantino, né? Confronto direto, brigando aí para não cair. E na última rodada o Flamengo enfrenta o Vitória, jogando no Maracanã. Provavelmente deve ser a despedida do Gabigol. E vamos ver o Fluminense? Meu amigo, pega o Palmeiras! Olha só, se o Internacional vence o Botafogo na próxima rodada, eu acho que tudo vai cair nessa rodada aqui. Olha só, o Palmeiras vence o Fluminense, rebaixa o Fluminense. Olha, pode acontecer uma reviravolta muito grande no Campeonato Brasileiro, hein?
pode acontecer uma reviravolta muito grande no Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer, né? O Botafogo nesse momento está comemorando ainda o título aí da Libertadores da América. Provavelmente deve ir na ressaca jogar contra o Internacional, fora de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, dá aquela moral pra gente. Estamos lutando para chegar nos 300 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que com a força da nação, da torcida do Mengão, a gente vai chegar, porque a torcida do Mengão é demais. Então dá aquela moral e deixa o seu like, tá bom, nação? Tamo junto, forte abraço, e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.